Então, vamos começar. Eu tenho um material separado aqui. Deixa eu abrir novamente, que eu terminei fechando ele. Então, eu quero primeiro ouvir o que vocês fizeram, em que pé vocês estão para começar a direcionar alguma coisa para vocês. O que vocês já fizeram até agora? Quer começar, João Vitor, falando? Começa você. Não, pode ser. Então, professor, eu estava conversando com minha dupla, a gente acabou de decidir a relação a temas, porque o tema que a gente tinha abordado já, era mais voltado para a área de contabilidade. Eu acho que eu me lembro disso. Que seria em relação a incentivos fiscais. Aí a gente acabou não abordando. Então a gente acabou de decidir. Se bem que essa área, Michel, quem podia ajudar muito para você era Rinaldo. Rinaldo gosta muito de orientar, que ele é da parte contábil. Mas só que a gente, eu achei meio controverso a gente falar da parte de contabilidade sendo de logística. Tá entendendo? É verdade. Eu ia perceber isso no futuro. Ainda bem que você viu. Né? Aí a gente acabou de decidir hoje o nosso tema. Aí ficou assim, com a possibilidade da privatização dos Correios, qual a mudança aconteceria no cenário logístico. Boa. Eu alteraria o tema, mas o tema vai mudar. O tema não, o título. Certo. O título vai mudar. Quem manda é o senhor, mestre. Eu não mando nem em mim. Vamos lá. A ideia é boa. Tem um orientador? Tenho não. Essa área seria muito bom, seria Sandoval. Sandoval seria... Porque ele entende muito de logística e de distribuição. Então, assim, a gente vai montar ele, vou dar uma ideia como você montar para poder... Essa semana você apresentar para Sandoval para ver se ele aceita. Caso não, até sábado você me diz alguma coisa. Tá certo, Michel? Tá certo, professor. Vou ensinar vocês como montar pelo menos uma estrutura e vocês já começam a monta e apresenta ele. Próximo. Quem estava falando aí foi Danilo, não foi? O meu tá bem, eu acho que tá bem encaminhado. Eu tô sempre entrando em contato com o orientador. Ele me deu um esqueleto já pronto. Boa. De um aluno aí. Aí eu só tô pegando, por exemplo, o título, né? E já tinha pesquisado. Aí faz 15 dias que eu mostrei ele, né? Ele fez, olha, tá bacana, agora precisa de harmonização e de mais algumas páginas. Porque cada título tinha apenas 2 páginas. Entendi. Mas aí a gente vai resolver com algumas coisas que eu vou dizer para vocês. Uhum. Quem é o orientador, João? Nélio. Você tá bem encaminhado. Manda o seu, Danilo. Aí, professor. Em relação ao TCC, assim, Erivelton já tem umas coisas em mente e eu tenho também. Mas a gente tipo, não começou a botar no papel ainda. Mas a gente já está com o projeto de começar Qual seria a área? A fazer as primeiras partes, mas a gente não tem o auxiliador, né? Que é o professor que tem que auxiliar também. O orientador ou as aulas? O orientador, né? Qual é a área? Diga aí. Oi? Qual seria o tema? O tema é aquele de... Deixa eu ver aqui. Era alguma coisa de refrigeração. Aquilo que eu sugeri sobre o transporte na câmara de refrigeração. Aí a gente vai tentar aprofundar mais nele, né? Eu acho que se eu tiver algum artigo sobre isso, eu já passo para vocês. Eu vou começar a coletar. Pronto, então a gente já tem um caminho. Então vamos começar, vou apresentar para vocês um pouquinho do passo a passo. Antes disso, eu pedi para alguém, um colega de vocês, me pediu um modelo. E eu mandei para ele o modelo e pedi para colocar no grupo. Ele mandou? Mandou sim, mandou. Eu acho que eu mandei um artigo meu, né, se eu não me engano. Deixa eu ver, porque eu acho que eu botei um monte de material lá na página de vocês, gente. Deixa eu ver se eu botei aqui. Porque eu acho que eu coloquei material lá. Não,
Eu vou colocar um monte de coisa hoje agora no trabalho de vocês, na sala de aula, tá? No Google Sala de Aula. Pronto, então vamos lá. Eu quero passar para vocês estão vendo para aí um esqueminho, tá? Elaboração do projeto de artigo. Início de tudo, vocês estão vendo? Sim. Pronto. Aí é como se fosse um passo a passo. Isso aí é um roteiro de aula que eu dou para os alunos. E aí você tem projetar, quer dizer lançar para frente, fazer um esquema de o que você vai montar. Realizar um projeto de pesquisa é poder imaginar antes como é que vai ser. Então ele tem uma estrutura. A estrutura do trabalho, da primeira parte, que é que todo mundo vai, quem está mais adiantado, essa parte vai só para confirmar. Quem está começando vai ser perfeito, assim, uma mão na roda. O trabalho, ele tem essa base aqui. Introdução, problema de pesquisa, justificativa, hipótese ou objetivos e metodologia. Essa é a introdução. E lembre-se disso. Eu quero que vocês saibam que a introdução ela não está subdividida por isso. É como se você você estivesse fazendo um esqueminha de o que fazer em cada parágrafo. Então, vamos dizer que o primeiro parágrafo ele vai falar do problema de pesquisa. O segundo parágrafo, terceiro parágrafo, porque às vezes o seu primeiro parágrafo, a problemática, você usa mais de um parágrafo. Mas assim, imagine como se fosse, cada item desse seja um parágrafo. Imaginem, porque o orientador vai pedir para vocês escreverem mais. Então, quando a gente fala de problema de pesquisa, é o que você quer. O que você quer? A pergunta de pesquisa que você quer montar. Então, quando você levanta assim, eu vou dar o exemplo que eu dei agora há pouco. Eu dei aula agora de 4 horas, de 4 às 5. Também de metodologia para os meus orientandos. Eu falei o seguinte, como é que eu começaria, como seria o início de um trabalho? Eu dei um exemplo, que seria, a minha problemática seria, qual o impacto da pandemia na economia do Brasil? Esse seria meu tema. Se esse é meu tema, eu preciso apresentar o meu tema para o leitor. Então, meu primeiro parágrafo, eu vou apresentar de uma forma ampla. Eu começaria dizendo alguma coisa do tipo. O PIB refere-se à soma da riqueza do país, que é tudo que é produzido e que é consumido pela população. Em épocas de guerra e de pandemia, há um impacto negativo nisso, porque as empresas tendem a não produzir e as pessoas tendem a não consumir. Entendeu, de um modo geral, que eu apresentei o meu problema de pesquisa? Deu para entender basicamente isso aí? Uhum. Conseguiu compreender que você começa a dizer dessa forma? Mas isso é a introdução, professor? Isso, eu quero montar a introdução com vocês. É no comecinho mesmo. Mas não seria mais viável deixar a introdução para o final, porque Nélio chegou para mim e fez. Eu tentei fazer a introdução, ele fez, olha, tá bacana, mas vamos fazer logo as outras partes, justificativa, etc. Porque quando tu terminar, tu vai estar já tudo praticamente feito. Não, em relação à introdução. ele falou tudo certo. A questão é, quando eu terminar de falar sobre a introdução, você vai entender o porquê que se faz a introdução no final. Existem algumas partes da introdução que você só faz no final. Mas você pode montar o esqueleto da introdução. Veja, qual é o esqueleto da introdução? Quando você monta, você não tem um problema de pesquisa? Você não tem a pergunta de pesquisa, o problema, questionamento? Sim. Então, você não tem um texto que apresenta essa justificativa, esse problema? Ele é o mesmo. Ele continua lá. Ele vai continuar do mesmo jeito. Só um instantinho aqui. Ele vai continuar do mesmo jeito, mas você vai fazer umas pequenas alterações do tipo. O que você vai alterar? O tempo verbal. Você vai falar agora de passado. Você não vai falar mais de futuro. Você vai falar só de passado. Algumas diferenças básicas. Não é tudo. Deixa eu só ajustar aqui o negócio que o meu mouse caiu. Você vai entender o porquê que se faz a introdução no final. Porque algumas coisas você tem que realmente montar, fazer no final. Caramba. Voltando. Aí você tem aqui, ó. Justificativa. Você tem no seu pré-projeto. Alguns de vocês não tem, porque vai começar ainda de novo. Ou vai começar.
E eu vou deixar o material para vocês entenderem. Então, isso aqui que eu quero dizer para vocês que estiverem montando aí, isso aqui ele vai ter que estar presente na introdução, não subdividido desse jeito, 1.1, 1.12, não, é em texto corrido. O que é que você coloca no final, no caso, João, que Nélio falou? É porque você vai, na sua introdução, no final da introdução, você vai apresentar o seu trabalho, como está montados, como é que estão os capítulos, como é que você, em que conclusões você obteve, que é a parte final do texto de introdução. Você entendeu por que Nélio pediu para você fazer no final? Viu? Sim, sim. Pronto, então, você já pode montar. Por que eu estou falando isso também, João? É porque tem gente que não começou ainda. Então, isso vai ser uma grande ajuda para quem não começou ainda. Confere? Concorda com o restante? Concorda? Acho que é Michel e Danilo. Concordo, né? professor. Até o norte, porque como o senhor falou aí, eu também não comecei nada e eu também agora sim, pessoal, a questão de tipo objetivo, essas coisas. Qual é, o maior problema? É você colocar mais tese de outro autor, não colocar ou ficar nesse meio termo? Bom, e isso ainda não é introdução, isso já é outra parte que eu vou entrar agora. Então, nesse texto, nesse material que eu vou colocar para vocês, deixa eu só. Nesse material que eu vou botar para vocês, ele está explicando como se monta o problema, o que é, como mais ou menos fazer, como é a montagem de hipótese, da justificativa, dos objetivos e da metodologia. Eu vou sugerir, para quem não fez nada ainda, você que falou comigo agora, que é Michel, acho que é Michel, né? Michel? Eu acho que é Michel também. Tem mais Michel, eu acho que outra pessoa também que não começou ainda. Danilo. Pronto. Michel e Danilo, eu vou sugerir que vocês dois façam desse jeito, com essa numeração. Sabe por quê? Depois a gente tira as numerações e vira um texto corrido. O que vocês acham? Uma boa. Pronto. Segue esse materialzinho, tá? Para fazer a introdução. Pronto. Eu vou colocar esse material agora na sala de aula. Deixa eu botar aqui na sala de aula para todo mundo pegar esse material. Essa é a primeira parte. Agora a gente vai na parte que se relaciona com o que me perguntou agora, que é a referencial teórico, que é a parte teórica, que, como o João está mais adiantado, é claro que a pergunta dele é um pouco mais adiantada. Certo? Vou interromper essa parte aqui e aí vamos para a aula. Acabei de botar lá na sala, viu? Pronto, na sala. Pronto, já está na sala um material, vou botar mais. Pronto. O que é um trabalho? O que é a sequência de um artigo? Um artigo, ele tem um formato. Eu vou botar para vocês aqui, para vocês entenderem. Eu tenho um slide aqui que ele fala sobre isso. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui fácil. Se eu tiver ele fácil, eu já boto ele para vocês lerem. Eu acho que isso aqui já serve. Eu tenho um slidezinho que é passo a passo. Pronto, vamos começar aqui. Ó, eu vou colocar isso aqui para vocês entenderem. Tá gravando? Não sei se está gravando. Tá gravando. Vou botar para vocês aqui esse slide e vou explicar para vocês, para todo mundo. Ó, deixa eu ver se vai. Vê se aparece. Quando aparecer, vocês me dizem. Aparecendo. Pronto. A palavra paper significa artigo, tá? Então, o trabalho ele tem esse formato pré-textual, ele vai ter uma capa, o nome da instituição. Ele não tem mais isso aqui não, tá? Ele não tem a própria capa, ela tem o nome da instituição, o resumo e não tem sumário. Então, com exceção disso, ele funciona assim. Ó. Essa seria a capa de um artigo, tá? Depois ele vem, não tem isso mais, tá? Ele é formado por isso aqui, né? Que eu vou deixar esse materialzinho para vocês, vou alterar e mandar. O que eu posso botar mais? Não tem sumário. Isso é o seu artigo, a partir daqui. Ó.
A introdução e a conclusão ele tem que ter entre 1 e 2 páginas no máximo, porque senão fica muito cansativo. Então a introdução entre 1 e 2 páginas, a conclusão a mesma coisa, tá? A letra tamanho 12, espaçamento e meio, não tem nota de rodapé. Na introdução você apresenta o tema, como eu já mostrei no exemplo. Na conclusão você vai responder o que você botou na introdução. Veja que os dois são relacionados, a introdução e a conclusão. Essa é a primeira coisa que vocês têm que perceber. Porque a partir do momento que você levanta uma pergunta de pesquisa, na introdução, na conclusão você responde ela. Quando você levanta o objetivo geral vai ser respondido no trabalho, na conclusão. Deu para entender até agora que esses dois pontos estão relacionados? Todo mundo conseguiu entender? Ô, professor. E aí, Renan? Aí não precisa colocar sumário, nem... Não precisa. Tá certo. Tá certo? É até mais fácil. Ou tem gente que acha ruim porque não conta com página, né? Bom, referências. O que é referência? Referencial teórico. É quando você apresenta diferentes autores do seu tema. No capítulo 2, o capítulo 1 é a introdução. No capítulo 2 é o referencial teórico. Eu acho que esse material aqui está muito avançado para vocês. Eu acho que não é esse, não. Deixa eu ver se esse material está muito avançado para vocês. Então, não vai ter nenhuma ajuda, não. Nenhuma ajuda. Esse material não ajuda, não, para vocês, não. Vou botar outro. Isso aqui é melhor. Eu vou botar um material que é construção de TCC, que a única diferença é que vocês não têm aquelas capas, sumário, essas coisas todinhas. Vou botar todo esse material, eu boto para vocês e vocês vão acompanhar. Vamos lá. Deixa eu seguir. Pronto, aqui. Olha só. A introdução, essa parte, já falei, referencial teórico. O que é o referencial teórico de um trabalho? É o capítulo 2. É onde você vai apresentar todos os conceitos e definições que o seu trabalho vai usar. Estou entendendo que a gente está sem luz aqui. Bom, obrigado. Vocês vão apresentar toda a sequência de definições e conceitos. Exemplo disso. Se eu vou falar sobre logística de distribuição, eu tenho que definir, conceituar de uma forma lógica o que é logística, como é que ela é dividida, quais são os tipos. Aí eu vou para a distribuição, discuto a questão do supply chain, como é a cadeia de suprimentos. Se eu for falar de transporte, falo dos modais, cada modal, falo do modal, um pouco mais do modal que eu vou usar. Então, a estrutura do referencial teórico, ela é essa sequência. Você vai definir. Se eu quero falar sobre transporte de carga humana, eu tenho que falar sobre o que é transporte, qual foi a origem do transporte, quais são os tipos de transporte, o que serve para cada um, qual a vantagem de cada um, e eu falar do exemplo. Oi. Nessa questão aí da identificação de cada um, é necessariamente questão de tópico ou pode ser corrido assim? Porque eu fiz o meu bastante corrido. Não. Num artigo científico, quanto mais subdividido, menos denso ele fica. E o que é denso? Você tem a probabilidade de errar mais fácil. Se você começa a subdividir ele fica mais leve de ser lido e facilmente você consegue corrigir os seus erros. Então, se você botar um texto, você começar a falar sobre o modal de transporte, vou dar um exemplo, só um maluco, modal de transporte, e falar 1,5 páginas, o risco de você perder a coerência nesse texto é muito grande. Se você bota modal de transporte, transporte de carga, aí você divide tipos de transporte, carga humana, carga animal, entendeu? Você começa a dividir, aí você começa a perceber, eita, esse pedacinho eu podia encaixar mais coisa, porque tem mais a ver. É mais fácil você procurar na literatura quando você divide em tópicos. Porque eu fiz assim, eu botava um tópico, vamos dizer, a questão
do giro de estoque. Pronto. Certo. Aí eu começava um parágrafo falando sobre o giro, depois o que é o estoque, depois quais eram os tipos de Pronto. estoque. Aí você vai Incluir perceber que você falou pouco. Você vai falar assim: primeiro você vai definir o que é estoque. isso, tá tudo bem definido, Só certo? sobre estoque. Aí você vai falar uns 3 ou 4 parágrafos, 2, 3 parágrafos. Aí você bota, aí cria um tópico, tipos de estoque. Aí fala dos tipos de estoque. Subdivida. Faça essa subdivisão. Até mais fácil para você até pesquisar sobre as coisas. Se você deixa ele em texto muito corrido, como você fez, João, a tua tendência é não enxergar que está faltando coisa. Aí recebe uma crítica lá no final. E aí a gente quer evitar isso. Beleza? Deu para entender? Entendi, Professor, entendi. Fala, aí Michel. no caso em relação ao meu tema, eu teria que explicar o que é a privatização, qual é a função dos Correios Isso, eu e começaria falando que no Brasil o sistema de Correios é responsável por todo tipo de correspondência e cargas oficiais, e que isso aí fala da estrutura criada, foi criado em tal ano, tal, fala um pouco sobre isso, não muito, um pouco sobre isso, apresenta o objeto, apresenta os Correios, aí começa a dizer que em outros países, aí você fala privatização do sistema, aí você fala de outros países que fizeram para depois apresentar a proposta de privatização dos Correios aqui no Brasil. entendi, professor. Obrigado, viu? Nada, meu querido. Aí você tem isso aqui, né? Aí você tem passo a passo como você montar o problema. Deixa eu avançar para vocês, avançar, porque está mostrando aqui o passo a passo de uma aula que eu pensei que eu tinha botado isso para vocês. Aqui, gente, tá um passo a passo para você montar o seu artigo, tá? Um passo a passo mesmo aqui. Não estou avançando muito porque essa parte eu já falei. Então, aqui, referencial teórico, definição de cada conceito, do fenômeno, tal. Tudo isso aí a gente está falando agora. Então, a metodologia eu não quero falar nem agora. Eu vou botar, mas não vou falar agora. Eu gostaria que vocês, e aí cada dupla, cada grupo, cada trabalho, porque tem gente que está fazendo sozinho, montasse um pequeno, não existe isso, mas um sumário de como é o trabalho de vocês. Exemplo, João, como seria o teu sumário? Se tivesse um sumário, como você montaria? Digita ele e manda para mim, todo mundo. Digita o sumário, que aí eu vou ajudar a remontar o sumário, principalmente para quem não tem orientador ainda. Quem tem, João já tem, já está em discussão com ele. Então, o João está mais aqui para tirar dúvida, né, João? Isso. Mas assim, pessoal, eu quero também que o senhor avalie o meu. Pra Mande para ficar mais mim, mande para simples. mim. Beleza. Mande para o meu privado, meu privado, que eu avalio e mando para você. Ok. Tá certo? No restante, o que vocês vão fazer? Vocês vão seguir o material que eu estou postando no grupo. E aí sim, no sábado, de certeza, até o sábado, vocês podem falar comigo. Segunda eu estou livre, você pode falar manhã, tarde e noite. Terça eu dou aula à noite, então eu tenho manhã e tarde livre. Quarta eu dou aula à tarde, então eu tenho tarde e noite livre. Tenho noite livre. Quinta eu dou aula só à noite, sexta eu dou aula só à noite. E no sábado é a nossa aula, de 4h30 e 5h30 ou 4h05. 4h30, 5h30. Pronto, 4h30 e 5h30. O que eu quero de vocês o sábado que vem a gente consegue. Então, o que eu quero de vocês, com vocês? É que vocês sigam essas etapas que vai estar agora. Eu vou acabando de colocar ele na sala de aula. Você já tem um modelo de artigo. E aí eu quero que vocês mandem para mim. E aí eu vou pedir para todo mundo postar isso no grupo. Que cada um de vocês mande para mim um esquema do. Você bota o título do trabalho, ou tema, como vocês chamam, e bota assim, capítulo 1, aí você bota introdução, capítulo 2, referencial teórico. Como seria o referencial teórico de vocês? Faz um mini sumário, eu vou mostrar um mini sumário para vocês fazerem igual. Deixa eu pegar para vocês verem. Para vocês verem como é que eu quero o mini sumário. Fechei. Vou mostrar para vocês como é que eu quero o mini sumário de vocês. Pronto.
Pronto, esse aqui que eu vou mostrar para vocês. Ó, presta atenção como é que vai ser o mini sumário de vocês. Eu acabei de enviar o meu pro seu privado, pessoal. Eu recebi agora. Ó, estão vendo aí? Introdução, fundamentação teórica ou referencial teórico. Aí vocês vão botar aqui, ó. No referencial teórico, ele está subdividido assim. João, perceba como é mais ou menos isso, João. Perceba, veja como mais ou menos ficaria. Não é que você vai ter um sumário no artigo, mas ele vai seguir nessa sequência aqui, ó. Tá vendo? Então vocês vão seguir esta sequência e vão preencher um título de vocês, tá? O trabalho de vocês mais forte está aqui, ó, análise e discussão dos resultados. Essa metodologia está muito explicadinha, não precisa de tanto, não. Eu não quero essa metodologia tão separadinha, não. A metodologia de vocês vai estar aqui no capítulo 1, na introdução, tá certo? Então, elimina isso aqui da metodologia e vocês vão ter só análise e discussão dos resultados. Essa análise de discussão do resultado, ela vai ter um nome. Você pode dizer assim, efeitos da privatização dos Correios, ou as vantagens da privatização dos Correios. Você pode dar outro nome, e aí eu vou construir junto com vocês os trabalhos. Entenderam? Ok. Então, assim, tem representante de sala aqui não, né? É Michel. Michel. Michel, então tu podia ver isso, avisar para o pessoal. Eu quero que você entenda para você explicar para os alunos. Eu vou falar aqui no grupo, aqui no vídeo, no finalzinho, observe, no finalzinho do vídeo vai ter a explicação. Cada trabalho, ou seja, cada dupla ou cada individual, vai montar um tipo de sumário de como será o trabalho, como vocês enxergariam o trabalho de vocês quando estiver pronto. Porque é a partir daí que eu consigo dar sugestões, indicações, até de bibliografia, até de material, ou indicar orientador. Para os que já têm, vai facilitar, porque a discussão que você vai ter com o seu orientador vai facilitar. Para quem não tem orientador e não conseguir orientador, oficialmente eu assumo, dependendo também da área. Conseguiu entender, Michel? Consegui sim, professor. Me tire só uma dúvida. A gente vai fazer esse mini sumário. E esse tópico 3 aí, em relação à metodologia e as subdivisões, a gente não vai precisar fazer, não é? Não. Ele vai só constar no capítulo 1, na introdução, como um parágrafo ou 2, explicando a metodologia metodologia utilizada. Ok. Tá bem. Algum de vocês... isso aí é a segunda conversa. Fala, Renan. Se eu podia repetir, professor. O capítulo metodologia não vai ser um capítulo no artigo de vocês. Ele vai ser só um ou dois parágrafos na introdução. Você vai apresentar qual foi o método, a metodologia que vocês usaram para fazer o artigo. Entendi. E aí, para finalizar a aula de hoje, eu quero confirmar se vocês receberam o meu artigo. E lá na introdução ele mostra a metodologia também. Só seguir aquele formatinho, do mesmo jeito, gente. O mesmo jeito. Eu vou mostrar para vocês um artigo aqui, que eu acho que eu tenho. Eu posso até botar um meu. Deixa eu botar um para vocês aqui, porque aí vocês percebem como é o artigo propriamente dito. Cadê? Vou botar um artigo para vocês verem, para finalizar a aula de hoje. Deixa eu abrir um artigo aqui para vocês. Orientação. Um artigo que eu orientei. Cadê? Pronto, vou botar um artigo que eu orientei. Cadê ele? Não é aqui, não. Vou botar um artigo que eu orientei aqui na própria Facul. Não, aqui eu vou ter um TCC, esse aqui. Botei errado. Pronto, eu vou abrir esse aqui para vocês verem. Pronto.
dele. Cadê? Não viu, não? Volta aqui. Eu vou mostrar para vocês um artigo de pós-graduação, mas que é o mesmo formato. Aqui. Ó, presta atenção como é que ficou o artigo. Ele é nesse formato aí. Vou apresentar e fica ele no finalzinho da nossa aula. Ó, o que é que vocês estão vendo aí? Perceba, aqui no começo é o nome da instituição. Não tá em branco, tá vendo? Aí tem o título. O papel do microcrédito produtivo orientado no sucesso das mulheres empreendedoras. Autor. E eu, tá vendo? Não precisa ser no desse formato, não. Então, se tem 2 alunos, bota o nome dos 2 alunos e embaixo o orientador. Resumo, introdução em texto corrido. Tá vendo? Referencial teórico, empreendedorismo. 2.1. 2.1.1. Isso tudo é referencial teórico. 2.2. Tem uma citação direta aqui, tá vendo? 2.1, 2.2.2, 2.2.1, 2.2.2. E aí segue. Isso tudo é referencial teórico, que é a parte mais forte dele. Por quê? O trabalho dessa menina foi um trabalho de revisão bibliográfica. Não teve essa parte da metodologia de resposta de alguma coisa. Pronto, terminou o trabalho dela. Esse foi um trabalho que eu orientei, 18 páginas. Ó. Tá vendo? Onde é que está a metodologia? Sob forma de um estudo de caso, o artigo tratará de... Tá vendo? Aqui, ó. A metodologia aqui. Tá vendo? Percebeu a diferença? Sempre qualitativa, né? Essa aqui é qualitativa total. Ela não é quanti, não. Ela é qualitativa. Entendido? Deixa eu mostrar outro que mostra... o que eu quero mostrar também a vocês como ficaria o trabalho também no último parágrafo. O último parágrafo do trabalho. Outro parágrafo da introdução. Que é o trabalho de finanças... Não é esse... Não é esse. Eu acho que não abri, não. Pronto, é esse aqui. Deixa eu botar lá na parte. Antes de eu abrir, tá? Vou abrir. Aqui é uma monografia, eu não quero mostrar só a parte final para vocês. Pronto, deixa eu diminuir uma coisinha. Pronto, vou botar agora para vocês verem. Aqui. Veja só esse trabalho agora. Está aqui o trabalho, a introdução do trabalho. E aqui, ó, o trabalho foi dividido em... A metodologia utilizada no trabalho foi, além das bases bibliográficas, que deram suporte e fortalecem os argumentos levantados, também foi aplicado um questionário online, por meio de formulário Google Forms, replicado pelas redes sociais, onde se pôde analisar e obter resultados que corroboraram com a tese desse trabalho. Tá vendo? É isso que vocês vão fazer. Aí, olha só o último parágrafo. É todo o trabalho falado em texto corrido. Bom, nós temos aqui vários modelos. Vocês querem que eu bote o que para vocês no grupo? Das coisas que eu apresentei agora. Agora é vocês que decidem. Eu já botei um modelo de artigo, não foi? Eu gostei desse método aí também, do texto corrido. Peraí, fala primeiro, João. Coloque aquele que se assemelha mais à questão do TCC da gente, porque fica mais fácil até para visualizar e entender. Eu já botei, foi o meu artigo. Fala, Michel. Pronto, era em relação a isso também. Eu ia pedir para você botar algo que mais assemelha a gente, até para questão de não complicar. Pois como tem muita gente que está sem orientador também, fica até difícil. Pronto, então segue aquele que eu botei que eu dei para o aluno e pedi para o aluno postar aí no grupo. Quem foi o aluno?
Foi Nailton. Pronto. Isso. Pronto. Segue aquele, tá certo? Ok. Qualquer dúvida pode falar comigo, tá? João, eu vou olhar o teu e te dou resposta amanhã, tá certo? Tá, ok. Mas, Ô, professor, diga, Michel. em relação ao meu tema, você disse que ia mudar. Mas Não, é já só vai o título. mudar. É só o título. Porque é a forma, é a mesma coisa, só que a ordem do texto que depois eu sugiro a você. Tá bem. Não seria, no caso de Michel, não seria o nome estatal, não, professor? Porque ele falou. Ele falou mas eu assim, troquei, eu achei João o Vitor. tema excelente. Eu Pronto. achei o tema muito bom. Não, o tema tá massa, porque quando a gente fala de tema, a gente não tá falando de título, tá? Repete para mim o teu título. Como a possível privatização dos Correios, com a possível privatização dos Correios, quais mudanças aconteceria no cenário logístico? Isso é o tema. Agora o título você vai dizer modificações no cenário logístico após a privatização dos Correios. Pronto. Melhor que isso, Ok. só 2 disso. Pessoal, bom fim de semana, bom domingo. Você Valeu, também, muito professor. igualmente. Muito obrigado. Até sábado. Tchau, tchau. Até, professor. Até, tchau, tchau.